Eu não sou aquele tipo de pessoa que finge ser uma pessoa que não é. Que finge ser uma coisa que não é, apenas por aparência. Para manter as aparências. Por conta de outras pessoas, outros motivos. Isso me gerou alguns problemas e alguns desafios. Porque dependendo do ciclo de pessoas que você convive, isso é muito visível e até comum. Viver por aparência, mostrando para todas as outras pessoas uma pessoa que você não é para poder se encaixar ali no meio de um grupo. E eu nunca fiz isso, nunca consegui fazer isso. Eu confesso que eu já tentei em algum momento, só que eu pensava assim, meu, o que que eu tô fazendo? Essa não sou eu. Entendeu? Eu sei que a gente precisa sempre tentar evoluir como pessoa, como ser humano, aprender com os outros, né? Não nos anular, mas fingir ser uma pessoa que a gente não é, para manter uma aparência, uma reputação, uma imagem, isso não é comigo. Eu fui muito criticada até hoje na minha vida por que eu nunca me encaixei aparentemente em certos lugares, em certos ambientes onde eu tenho um convívio maior. E isso sempre me trouxe alguns questionamentos. Será que eu sou rebelde? Será que eu tô fazendo tudo errado? Será que não é esse o caminho? Só que eu não consigo ser hipócrita. Eu não consigo viver e passar uma imagem de uma pessoa, de uma coisa que eu não sou. Eu sempre fui muito sincera com isso, e isso já me trouxe alguns problemas, porque as pessoas elas gostam muito de julgar aquilo que elas veem, entendeu? Eu sei que a gente não tem que ser inconsequente, que a gente tem que, né, se preservar, mas quando eu não tinha tanta maturidade assim, eu não pensava desse jeito e acabava me expondo desnecessariamente. Mesmo sendo de uma certa forma inocente, né, digamos assim, no modo de me expor, só que eu fazia isso e isso me trouxe alguns problemas, mas nunca o problema de você pensar, eu não sou isso, eu não sou essa pessoa. Eu sempre deixei muito claro e muito visível o tipo de pessoa que eu sou e eu tenho muito orgulho de ser assim, sem máscara nenhuma. Se eu gosto de A, eu gosto de A. Se eu não gosto, eu não gosto. Sabe, os meus pontos de vista, eu sei que isso, pra ser assim, esse tipo de pessoa, precisa ter muita coragem. E eu me considero corajosa. Eu não sou perfeita, não agrado a maioria das pessoas e, sinceramente, eu não me importo com isso. Eu aprendi a não me importar, sabe? A sempre assumir os meus erros, independente se foi um erro grave, gravíssimo, se não foi nada. Sempre assumir as minhas atitudes. Teve uma época da minha vida, em uma situação em que eu tava conversando com algumas pessoas e estavam dizendo que eu tinha feito uma coisa, só que eu não tinha feito. E estavam querendo, sabe, de uma certa forma, fazer com que eu confessasse uma coisa que eu não tinha feito. E aí eu olhei bem pro rosto dessa pessoa e falei assim, olha, tudo que eu fiz, eu falo sem nenhum problema, porque não tem como eu esconder porque eu fiz. Agora, aquilo que eu não fiz, eu não vou assumir só pra você poder sentir que você tá certo sobre mim. Sabe aquele negócio, eu sempre pensei isso dela, eu sempre soube que ela iria fazer isso? Não. Sabe, eu vejo muito na sociedade em geral e onde eu convivo com algumas pessoas que a imagem, a sabe, manter as aparências é uma coisa tão natural. Você tá ali infeliz, completamente infeliz, mas você quer manter as aparências. Isso é uma coisa que me enoja e sempre me enojou. Por isso que eu sempre andei muito na contramão de manter uma aparência que ela não é real. Isso que eu sou, tanto para os meus amigos, para a minha família, é quem eu sou. Entendeu? Eu já evolui muito como pessoa, entendeu? Não significa que eu vou sempre ser igual. Eu posso mudar de opinião, mas mudar de opinião genuinamente, mudar de atitude genuinamente, não pra manter uma aparência de uma coisa que não é real. Entendeu? Eu sei que pode ter algumas ideias que eu tenho hoje, né,
que eu posso mudar, que eu posso evoluir. Só que não para mostrar para o outro, para poder me encaixar. Será que vocês estão conseguindo entender? Eu nunca quis me encaixar. Eu sempre tive muito medo de me encaixar em um grupo, porque simplesmente é só vestir um uniforme que você tá ali se encaixando. Eu sempre tive muito medo disso. Por isso que eu sempre evitei qualquer tipo de encaixe dessa maneira. Optei por ser quem eu sou. Quer você goste ou não, essa sou eu de cara lavada. Não vivo por aparência. Eu não vivo para agradar a outras pessoas. Meu foco e a minha base é sempre honrar os princípios que eu aprendi com Jesus Cristo. É baseado nele, não nos outros, sabe? Isso faz com que a vida fique muito mais leve, fica leve, quando a sua base é agradar a Jesus Cristo e não as outras pessoas. Eu sei que existem pessoas que são importantes, que a gente deve respeito, que deve consideração, que a gente precisa honrar, mas nunca para manter uma aparência de uma pessoa que eu não sou. Eu não consigo ser assim. Deus, ele nos trouxe para a liberdade de ser quem nós somos. Eu sei que ele toca, ele muda caráter, ele muda atitudes, igual mesmo eu falei para vocês, tem pensamentos e ideias que eu tenho hoje que eu posso mudar, tem ideias e pontos de vista que hoje eu vejo que é completamente diferente da Daisy de 2020, por exemplo, de 2015. A gente evolui e isso é muito bom. Evoluir como pessoa, Deus toca na gente, a gente muda, a gente aprende, tanto no trabalho como na vida profissional, pessoal, nas amizades, sabe? Religiosa também, na nossa fé. Só que nunca, porque eu quero manter uma aparência de uma coisa que não existe. Eu acho que isso me define um pouco como pessoa. Mas para segurar isso, precisa ter peito, precisa principalmente ter coragem.